E se o dilúvio não fosse apenas uma história antiga, mas o maior evento geológico já testemunhado pela humanidade? E se as descrições antigas não fossem metáforas poéticas, mas registros condensados de uma catástrofe real que redefiniu continentes, extinguiu civilizações inteiras e reconfigurou a própria superfície da Terra? A pergunta não é simples. O dilúvio foi global, ou foi um evento regional que ganhou proporções épicas ao longo do tempo? Hoje nós não vamos responder com emoção. Vamos reconstruir, passo a passo, número por número, camada por camada. O relato descreve algo extremo: chuvas torrenciais por 40 dias e 40 noites, fontes do abismo se rompendo, água subindo acima das montanhas mais altas, toda a carne que respirava fora da arca perecendo. Essa linguagem é absoluta, não parece regional, não parece localizada, parece total. Mas o que isso significa em termos físicos? Primeiro, precisamos entender o volume necessário para cobrir montanhas. Mesmo considerando montanhas antigas menores do que as atuais, estamos falando de uma quantidade de água colossal. De onde viria essa água? Alguns defendem que parte dela poderia estar armazenada em reservatórios subterrâneos massivos. Outros sugerem mudanças tectônicas aceleradas durante o evento. Há teorias que apontam para um ciclo hidrológico completamente diferente antes da catástrofe. Mas independentemente da explicação adotada, uma coisa é clara: o texto descreve uma transformação planetária. Agora pense na arca, não como símbolo, mas como estrutura. Suas medidas são detalhadas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, convertendo para uma média de 45 centímetros por côvado. Isso resulta em aproximadamente 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Isso é comparável a um navio cargueiro moderno de médio porte. Não é pequeno, não é improvisado, é engenharia antecipada para sobrevivência prolongada. A proporção da arca segue uma lógica naval surpreendentemente estável. Relação comprimento-largura ideal para flutuação em mar agitado. Não foi projetada para a velocidade, foi projetada para a estabilidade. Isso sugere algo importante: quem idealizou esse projeto sabia que enfrentaria turbulência extrema. Se o dilúvio foi global, as consequências geológicas deveriam ser massivas. Camadas sedimentares extensas, fósseis marinhos encontrados em regiões montanhosas, depósitos de carvão formados por vegetação soterrada rapidamente. Muitos desses fenômenos existem. A interpretação deles, no entanto, é o ponto de debate. A geologia convencional atribui essas formações a processos graduais ao longo de milhões de anos. A visão de um dilúvio global sugere deposição rápida e catastrófica. Mas aqui está o detalhe que poucos consideram: praticamente todas as grandes civilizações antigas possuem um relato de dilúvio. Mesopotâmia, culturas asiáticas, povos das Américas. Narrativas diferentes, mas com um núcleo comum: uma inundação devastadora, um sobrevivente escolhido, uma embarcação, a preservação da vida. Isso é coincidência cultural, ou memória fragmentada de um evento real? Se o evento foi regional, por que tantas culturas isoladas manteriam uma memória semelhante? Se foi global, por que a ciência moderna não o reconhece como tal? A resposta talvez esteja na forma como interpretamos evidências. Imagine um cenário de chuvas torrenciais combinadas com instabilidade tectônica acelerada, continentes se movendo mais rapidamente, vulcanismo intenso, tsunamis continentais. Se placas tectônicas se deslocaram drasticamente, montanhas poderiam ter se elevado após o evento, alterando drasticamente o relevo. Isso explicaria como águas poderiam cobrir regiões que hoje são extremamente elevadas. Agora pense no impacto biológico. Um evento global implicaria um gargalo populacional extremo, toda a humanidade descendendo de um único grupo sobrevivente. Isso deixaria marcas genéticas. Curiosamente, estudos genéticos indicam que a diversidade humana é surpreendentemente baixa para uma espécie espalhada globalmente. Isso não prova um dilúvio global, mas levanta perguntas sobre eventos de redução populacional no passado. E quanto aos animais, a logística de abrigar espécies na arca parece impossível à primeira vista. Mas o texto fala em tipos ou categorias, não necessariamente cada variação específica.
Além disso, animais jovens ocupam menos espaço e consomem menos recursos. O volume interno da arca permitiria milhares de compartimentos. Ainda assim, seria uma operação extremamente complexa. Se foi regional, por que construir algo tão grande? Se a inundação afetaria apenas uma área limitada, fugir para outra região poderia ser mais simples. A construção de uma embarcação dessa magnitude sugere que a ameaça era abrangente. Mas agora entramos no ponto mais controverso: a duração. As águas prevaleceram por 150 dias antes de começarem a baixar. O processo total durou mais de um ano. Não foi uma enchente rápida. Foi um período prolongado de instabilidade hídrica global ou regional massiva. Imagine a paisagem após a retração das águas: camadas espessas de lama, ecossistemas destruídos, carcaças soterradas, sedimentos comprimidos. Isso poderia explicar a formação rápida de fósseis em grande escala. Fósseis exigem soterramento rápido para preservação. Um evento catastrófico global forneceria exatamente isso. Mas há objeções sérias. A quantidade de água necessária para cobrir todas as montanhas atuais é maior do que o volume de água presente hoje nos oceanos. Isso significa que, se foi global, o relevo antes do evento era diferente. Montanhas mais baixas, oceanos menos profundos, continentes configurados de outra forma. Agora pense no arco-íris como sinal de promessa após o evento. Isso sugere uma mudança climática significativa. Alguns defendem que antes do dilúvio havia uma camada atmosférica diferente, talvez maior concentração de vapor de água, alterando o efeito estufa natural. Se essa camada colapsou, poderia ter desencadeado chuvas massivas. A questão central não é apenas científica, é histórica. O evento teria redefinido civilizações. Todas as genealogias posteriores partiriam de um ponto comum. Todas as culturas reconstruiriam a partir do zero. Isso explicaria a semelhança estrutural entre mitologias antigas. Mas aqui está o ponto decisivo. O texto descreve uma corrupção moral extrema antes do dilúvio, violência generalizada, degeneração. A catástrofe não é apresentada apenas como fenômeno natural, mas como julgamento moral. Isso muda completamente a natureza da narrativa. Não é apenas geologia, é teologia. Se foi global, então a humanidade inteira foi reiniciada. Se foi regional, então o texto usa linguagem universal para descrever um impacto total, dentro do mundo conhecido da época. Ambas as interpretações exigem reflexão profunda. E então chegamos ao clímax da reconstrução. Imagine o momento em que as comportas se abriram, chuvas incessantes, tremores de terra, estruturas ruindo, gritos, correntes violentas, montanhas sendo erodidas, rios transbordando, oceanos invadindo planícies. Não estamos falando de uma enchente urbana. Estamos falando de reconfiguração planetária. Se o dilúvio foi global, ele explica a uniformidade de camadas sedimentares extensas, fósseis marinhos em altitude e tradições universais de inundação. Se foi regional, ainda assim foi o maior desastre já registrado na memória coletiva humana. Talvez a pergunta mais honesta não seja foi global ou não, mas o que realmente mudou naquele período? Porque independentemente da escala, algo profundo aconteceu. Um ponto de ruptura, um divisor de eras. E aqui está algo que poucos percebem. Após o dilúvio, a expectativa de vida registrada começa a diminuir gradualmente ao longo das gerações. Isso pode indicar mudança ambiental significativa, alteração atmosférica, mudança genética. O mundo pós-diluviano não era idêntico ao anterior. Então, foi global. As evidências podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Mas a convergência de relatos culturais, registros textuais detalhados, implicações geológicas e mudanças históricas indicam que não estamos falando de um mito comum. Estamos falando de um evento que marcou profundamente a memória humana. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que o dilúvio cobriu toda a Terra? Ou foi um evento regional descrito em linguagem universal? Comenta aqui embaixo sua visão. Esse é um dos debates mais intensos da história antiga. Se você gosta de análises profundas que cruzam história, ciência e narrativa bíblica sem simplificações superficiais, deixa seu like agora. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar, e se inscreve no canal.
porque no próximo vídeo, nós vamos reconstruir outro evento que pode desafiar tudo o que você pensa saber sobre o mundo antigo. A pergunta não é apenas se foi global. A pergunta é: estamos preparados para considerar que a história da humanidade pode ter sido redefinida por um único evento catastrófico? Pense nisso e escreva sua opinião.